Olá, minha gente, meu cordial boa tarde a todos. Mais uma vez aqui no nosso canal. Eu sou Cid Charles, diretor-gerente da Rádio Baiana FM de Bom Jesus da Lapa, que fica aqui nas margens do Velho Chico. Quero dizer que estou me dirigindo aos brasileiros, em especial aos queridos nordestinos, porque eu vou trazer mais um fato que foi narrado no livro Lampião Invencível, Duas Vidas, Duas Mortes, o outro lado da moeda, de autoria do fotógrafo mineiro Geraldo Aguiar. Preste bem atenção. Vou inclusive deixar uma interrogação para vocês. Vocês acham que eu vou narrar aqui agora? Acha que é coincidência ou foi um acordo, já um combinado? Então vejamos. Virgulino Ferreira da Silva, quando criança, mais precisamente em 1910, quando morava lá em Vila Bela, ele era muito amigo da família Ferraz, até porque a sua madrinha era Dona Nísia Ferraz, pessoa a quem ele tinha uma atenção, um respeito muito grande. E Américo Cavalcante Ferraz era um dos seus melhores amigos, tanto da infância quanto da adolescência. Em 1911, resolveram formar uma dupla sertaneja. Virgulino, que tocava acordeon, e Américo Cavalcante Ferraz tocava violão, formaram essa dupla sertaneja, e o palco deles era essas três localidades, né? Floresta dos Navios, Nazaré e também Vila Bela. Tocavam nessas localidades e animavam muitas pessoas. Mas eles tinham também outras atividades, a exemplo de Virgulino, que gostava muito de trabalhar com sola. Ele cuidava de consertar arreios, fazer cabrestos, rédeas, gostava muito de vaquejada. E é isso aí. Mas depois do ocorrido com o seu pai, que foi realmente um crime bárbaro, que o senhor José Ferreira dos Santos sofreu já na cidade, no município, de Matinha de Água Branca, numa ação realmente muito triste que desconcertou o clã Ferreira, Virgulino resolveu com os irmãos vingar a morte do pai. E foi daí, e depois que entrou no bando de senhor Pereira, e depois de alguns anos, senhor Pereira, quando foi embora para o estado de Goiás, posteriormente para Minas, entregou o ofício de tomar conta do bando, de ser o chefe do bando, a Virgulino Ferreira da Silva, que se tornaria o Lampião. Então veja só, senhoras e senhores, aonde eu quero chegar. É sabido de que muitos mineiros, por conta da situação do cangaço, dessas divergências que envolviam várias famílias, resolveram migrar para o norte de Minas Gerais, mais precisamente para as cidades ribeirinhas, como aconteceu na cidade de São Francisco. E eu vou trazer agora outro fato para comprovar de que Lampião, Maria Bonita, e outros cangaceiros não morreram na Gruta do Angico, ou Grota ou Gruta do Angico, lá em Sergipe. Que havia, na verdade, o que havia de fato, era um plano que envolvia várias autoridades, não só Lampião com os cangaceiros, mas várias autoridades, militares, civis, políticos, católicos, inclusive o governo de Getúlio Vargas, o Estado Novo. Então houve aquele plano, e aí você já sabe que nos outros vídeos eu conto que Lampião simplesmente se safou de tudo isso, houve um combinado e ele foi embora para Minas Gerais. A prova cabal, mais ainda, que eu vou dar agora, é dessa passagem. Coincidência ou não, ainda sobre a época de Lampião no cangaço, em 1924, Lampião teve um embate com um grupo de policiais na Volante, os macacos, e ele foi para a região ali de Floresta dos Navios. Entre Floresta dos Navios, ali Nazaré, que hoje é Carqueja, tal, e no seu acampamento ele resolveu dar um pulinho em Nazaré. Naquele trajeto de Floresta dos Navios a Nazaré, ele encontrou com um senhor que ele reconheceu
montado a cavalo. E aí ele deu um bom dia e perguntou: uai, é você, Américo? Américo, sou eu mesmo, meu amigo. Tal. Era Américo, o amigo dele de adolescência, de rapazote, que fazia dupla com ele. O Américo tocava violão e ele acordeon. E foi uma animação só. Aí ele perguntou, o Lampião perguntou: tá indo para onde, meu amigo? Américo falou: eu vou à Floresta dos Navios. Aí o Lampião falou: não, você está indo a cavalo. Aí deram risada e coisa e tal. E perguntou: e quem é esse garoto, esse menino que está aí na garupa? É o Otacílio, meu filho mais velho. E convidou então o Américo para depois tomar um café com ele, com requeijão, no acampamento dele. Pois bem, tudo aconteceu e coisa e tal. E o tempo passou. Um ano depois, ou seja, em 1925, a cena se repetia. Parece que era coisa combinada. No mesmo ponto, Lampião com os seus cabras encontra novamente com Américo Cavalcante Ferraz. Dessa vez quem estava na garupa do cavalo era o filho mais novo, José Cavalcante Ferraz. Então, aí Lampião novamente foi-se embora e coisa e tal. Só que mais tarde, alguns anos depois, Lampião volta novamente em Floresta dos Navios. Ao entrar lá na cidade, verificou que tinha uma casa com um varapau bem alto e tipo uma bandeira, né? Um pano branco amarrado na ponta. Curiosamente, ele perguntou a alguém o que estava acontecendo, o que era aquilo naquela casa, e a pessoa disse que ali se encontrava um doente. Era seu Américo Cavalcante Ferraz, o grande amigo de Virgulino Ferreira da Silva. Prontamente, muito preocupado com o amigo e querendo salvar o amigo, Lampião mandou buscar o médico, contratou esse médico para cuidar de Américo. E Lampião não quis ficar aí pelo amor, pelo carinho que tinha muito com o amigo, resolveu, pegou a cabroeira, nem visitou Américo e foi-se embora. Bom, depois aconteceu essa situação, essa farsa do dia 28 de julho na Grota do Angico, lá em Sergipe. E aí Américo, inclusive, contou para os filhos, né? Contou para Otacílio, para José Cavalcante Ferraz, que a esposa dele, Dona Maria Ferraz, era prima de Lampião, que chorou muito na época dessa notícia. Mas olha só, eu creio, porque não posso aqui afirmar, mas eu acho que Américo já sabia de que não havia sido abatido Lampião, Maria Bonita e os seus cangaceiros mais próximos. Sabe por quê, minha gente? Olha, Lampião foi embora para onde? Para Minas Gerais. E para que região? Para o norte de Minas. E qual a penúltima cidade em que ele morou? São Francisco, que fica ali às margens do Velho Chico. Então veja só, Américo também foi-se embora sem saber que Lampião tinha ido embora para Minas Gerais. Isso é que eu estou achando. Mas quem sabe se não houve uma combinação. Américo pegou a família e também foi embora, como outros mineiros fizeram. Foram embora para o norte de Minas, só que Américo foi para o município de São Francisco, onde ele comprou uma fazenda denominada Caatinga, ali na localidade conhecida como Lagoa Grande. Pois bem, fixou com sua família ali, tal e coisa, criando gado, tal. Quando foi em 1954, preste bem atenção, senhoras e senhores, em 1954, chega na residência de seu Américo Cavalcante Ferraz, um cidadão que se apresentou com o nome de João Dantas. Será que vocês lembram de alguma coisa desse sobrenome Dantas? Pois bem, se apresentou a seu Américo, dizendo que era João Dantas e que estava ali procurando um amigo dele, que se não encontrasse esse amigo, que se dirigisse ao seu Américo, que seu Américo saberia do seu paradeiro. Seu Américo prontamente se preocupou com o senhor que tinha chegado e o convidou para trabalhar em sua fazenda, onde ficou 2 meses, esse João Dantas trabalhando na fazenda Caatinga, na localidade de Lagoa Grande, no município de São Francisco, no norte de Minas. O João Dantas, por sua vez, como outros cangaceiros que foram para Minas Gerais, estava ali usando um nome que, na verdade, não era o nome verdadeiro dele. Poderia ser o nome do irmão dele. Sabe quem estava lá, gente? Nada mais, nada menos do que Manuel Dantas de Loyola.
para quem não sabe, Manuel Dantas de Loyola foi o candinheiro, não foi o candinheiro 1 não, o 2, aquele que já entrou ali no cangaço, entrou no bando, melhor dizendo, já no final, praticamente no final, né, da saga lampiônica aqui no Nordeste. Diziam até que esse candinheiro era aquele cabra, né, por ser novo, por ser rapazotinho, lavava, dava banho nos cavalos. Então, preste bem atenção. E aí o suposto João Dantas, que na verdade para mim foi o Manuel Dantas de Loyola, o candinheiro, fez uma boa amizade com o filho de seu Américo, o José Cavalcante Ferraz, que Lampião tinha visto lá em 1925 na Garupa do Cavalo. E ficaram amigos, e aí o suposto João Dantas disse o seguinte: olha, esse senhor que eu estou procurando, José Ferraz, ele é um sujeito moreno, alto, vive sempre usando chapéu, usa óculos, tem um problema direito, problema no olho direito, um olho baixo, tem um problema no olho direito, é muito valente e tem uma mulher muito bonita. E o nome dele, ele está sendo conhecido aqui por João Teixeira Lima. Aí Zé Ferraz, não, João Teixeira Lima eu conheço, é amigo nosso, uma pessoa muito querida aqui da família e coisa e tal. Escute bem, o José Cavalcante Ferraz já estava interrogando, porque também não poderia abrir o bico de quem se tratava João Teixeira Lima, que foi amigo de infância, de adolescência e de rapazote do pai dele, o seu Américo. Como é que José ia logo abrir o jogo? Não ia fazer. Então ele quis tirar mais informações do suposto João Dantas, que era, na verdade, o candinheiro Manuel Dantas de Loyola. Aí o João Dantas disse para José Ferraz: olha, eu sou jagunço de Lampião e eu vim procurá-lo. Lampião? Aí Zé deu uma de João sem braço, né, para tirar, para investigar. Mas ele não está morto, ele não morreu lá na grota, não foi assassinado na grota do Angico e coisa e tal, fazendo de conta que não sabia de nada. Aí o João Dantas, que era o Manuel Loyola Dantas, disse: não, ele está vivo, ele está morando aqui em Minas Gerais e eu estou à procura dele. Eu fui jagunço dele, eu sou jagunço dele e estou à procura dele. Lampião não morreu lá em Angico, não. Isso tudo foi uma combinação. Pois bem, e José Ferraz não queria naquele momento, né, abrir o jogo e coisa e tal. E aí, passou uns dias, o João Dantas resolveu ir-se embora, saiu da fazenda e foi para Januária. Dessa vez ele foi para Januária atrás do senhor João Teixeira Lima. Então, eu quero perguntar a vocês: isso foi uma coincidência ou foi uma combinação? Quem é que não já viu algum vídeo desses entrevistadores por aí, desses pesquisadores do cangaço e de alguns repórteres que puderam entrevistar alguns cangaceiros, muito poucos por sinal, mas que também entrevistaram o candinheiro, esse candinheiro 2? Pode ter certeza que teve. E qual era a resposta quando falava-se de Lampião? Ele sempre dizia: capitão era gente boa, capitão era isso, capitão era aquilo. E aí, como foi lá? Pois é, lá no Angico foi assim, eu saí descendo, Nenhum cangaceiro afirmou que ali estava Lampião, Maria Bonita, Luiz Pedro. Houve uma combinação para dizer a mentira, para afirmar que, na verdade, lá as entrevistas que eles dessem, como João Dantas, aliás, como Manuel Dantas Loyola, o candeeiro, deu várias entrevistas, sempre dizendo, afirmando que foi Lampião que tinha sido morto lá na Grota do Angico, com Maria Bonita, com Luiz Pedro e outros. Isso para os repórteres e para os pesquisadores. Mas para José Cavalcante Ferraz, filho de Américo, vocês ouviram o que eu disse lá atrás? Que esse João Dantas, que na verdade era o Manuel Dantas Loyola, o candinheiro, disse que Lampião estava vivo, bem vivo, morando no norte de Minas Gerais. Então, o que se pode retirar disso aí? É que o cangaço poderia ser não só um grupo de cangaceiros, mas uma organização, seja ela tida como criminosa, mas foi uma organização que na verdade tinha um pacto de fidelidade muito grande. Olha, você mente aqui para que essa mentira pareça uma verdade, para que Lampião e os outros cangaceiros vivam na clandestinidade, tranquilo, sem que sejam aborrecidos, sem que sejam presos
e assim sucessivamente. Então, o que na verdade aconteceu ali foi um grande pacto entre o tenente João Bezerra e os demais volantes daquele grupo que liderado do tenente João Bezerra, com esses cangaceiros, para que todos falassem a mesma coisa. Qual a mesma coisa? Foi mesmo. Foi Lampião que nós matamos, foi Lampião que morreu, foi Maria Bonita, foi Luiz Pedro, foi isso, foi aquilo, e as cabeças são deles mesmo. Então, para essa parte, para o público, seria dada essa versão oficial. Por que isso? Pelas garantias que esses cangaceiros que ficaram livres, que se entregaram em Jeremoabo, principalmente, não fossem presos, fossem anistiados, mas com eles teriam que levar esse segredo, esse pacto de fidelidade, de segredo, para não falar que Lampião simplesmente saiu tranquilo, foi embora e que estava morando em Minas Gerais. Então eu procuro mostrar a verdade, porque eu também gosto de trabalhar em cima do método científico, assim como o rico inglês. E eu quero dizer o seguinte, que esse exemplar, esse livro maravilhoso de Geraldo Aguiar, é, sem dúvida nenhuma, a maior demonstração de confiabilidade e de certeza da sobrevida de Lampião e de Maria Bonita. Olha, eu quero deixar aqui no final também um pedido para vocês se inscreverem no canal, para nos acompanhar sempre, ver os nossos vídeos que já gravamos anteriormente, e vou deixar uma foto para vocês. Essa foto eu tirei no ano de 2020, na cidade de São Francisco, no estado de Minas Gerais, no norte de Minas. Essa é uma arma, é um clavinote, é um bacamarte, é um clavinote que pertenceu ao pai de Virgulino Ferreira da Silva, ao pai de Lampião, o senhor José Ferreira dos Santos. Ele deu esse bacamarte, esse clavinote para Lampião, mas deu pedindo que Lampião zelasse muito dele, porque era uma arma de confiança dele. E o senhor José deu o nome a esse clavinote de Nego. Então eu tive o prazer de tirar uma foto com esse clavinote, com esse bacamarte, que hoje pertence à família de Geraldo Aguiar. Foi um presente que Lampião deu para Geraldo Aguiar. Ele deu também um punhal muito bonito para Geraldo Aguiar, e deu outras coisas, óculos, documentos, enfim. Então eu fiz questão de tirar essa foto. Eu só espero que vocês não me vejam como um cangaceiro. Eu só sou um colaborador de Geraldo Aguiar que se foi, mas eu estou aqui sustentando a tese da sobrevida de Lampião e de Maria Bonita. Quero aproveitar e abraçar a família de Geraldo Aguiar, na pessoa de Dona Edna Aguiar, dos seus filhos e netos. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.